mediador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos, ó Deus, na tua casa, na tua santa presença, Pai. E aqui na tua casa o Senhor bem diz que ordena a bênção e a vida para sempre. Então é uma certeza absoluta que nós vamos sair daqui abençoados, porque está na tua palavra e é a tua palavra. Sem sombra de dúvida, vamos sair daqui abençoados. Graças a Deus por essa oportunidade, meu Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade de hoje estar aqui na tua casa. Abençoa cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Aqueles que ainda vão chegar e aqueles que não puderem vir, Senhor. Que todos nós sejamos abençoados, sim, meu amado, na tua presença santa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por nós estamos iniciando essa campanha, né? Eu quero ler um versículo aqui, que nós já vamos adorar o Senhor nos nossos louvores. O culto vai ter a sua sequência. A campanha é sobre o propósito, né? Os irmãos viram aí na divulgação. Cada irmã, coloca no coração um propósito, 2, 3 propósitos, enfim. Aquilo que nós vamos estar nessas 2 semanas orando em prol da realização desse propósito. E cada um de nós colocar no nosso coração. O propósito universal, ao meu ver, que eu pude ver aqui na palavra de Deus, é o propósito que Deus fez em cada um de nós. Para ligarmos a Ele novamente, Ele enviou Jesus. Então Deus fez esse propósito universal. Porque se Deus não tivesse feito esse propósito de enviar Jesus para nos ligar de novo com Deus, irmão, não tinha escapatória para ninguém. Então o maior propósito, ao meu ver, foi esse propósito que Deus fez com o homem, fez comigo, com você, com nós aqui, de enviar Jesus para nos ligar a Ele. Porque não tinha jeito de nós ser ligados de novo com Deus se não fosse por intermédio de Jesus. E através de Jesus teve que haver um sacrifício, teve um preço, meus irmãos. Teve um preço para nós ser ligados a Deus de novo. Nós não íamos ser ligados a Deus de qualquer maneira. Através de Jesus teve um preço de sangue, um preço de morte na cruz. Então nós sabemos disso aí, mas é importante refletir. Hoje, nós não precisamos por nós mesmos fazer esse sacrifício, mas nós vamos fazer um sacrifício diferente. Nós vamos ofertar na casa do Senhor, vamos dar uma oferta de gratidão a Deus nesses propósitos que vai estar nessa semana. Tá certo, meus irmãos? Eu vou ler aqui rapidinho para nós já começar o louvor. Jeremias 29, 11. Olha bem, meus irmãos, como que Deus nos trata, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para mudar o fim que espereis. Louvado seja o nome do Senhor. O pensamento que Deus tem de nós, meus irmãos. O pensamento de paz, o pensamento de coisa boa. O que Deus pensa de nós é isso. Agora, meus irmãos, o que nós pensamos de Deus? O que nós vamos fazer para Deus? O que nós podemos fazer? Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Uns pode fazer um pouco, outros pode fazer mais. Enfim, mas cada um de nós alguma coisa pode fazer para Deus. Não é pagar isso aí não, porque isso aí já foi pago. Não tem nada a ver com pagar a salvação. Não existe isso aí. Já foi pago. Mas o que eu posso fazer para Deus? O que está no meu alcance como ser humano, como cristão, eu posso fazer para Deus? Eu vou ajudar o próximo? Eu estou fazendo para Deus. Eu vou contribuir na casa do Senhor? Estou fazendo para Deus. Não se fala que Deus não precisa de dinheiro? Não precisa. Mas a casa dele precisa. A obra dele precisa. Então, se eu puder, se eu estiver fazendo a minha oferta ali, eu estou fazendo para Deus. Não é verdade? Ou os irmãos, alguém pode pensar diferente? Não é dessa forma? Sim ou não? Sim. É amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa bacana, ó.
O pensamento que Deus tem de nós é bom, é coisa boa. Então vamos fazer valer isso, meus irmãos. Para Deus pensar de nós coisa boa. Não é verdade? Então nós vamos louvar ao Senhor. É assim que vai soltar o fim, né? Nosso irmão Quero está aqui, né? Uma bênção, né? Graças a Deus, fiquei feliz de ver ele aqui. Fazia tempo que eu não via ele. Servo de Deus, adorador, talentoso. Isso é muito bom, isso aí é bom. Isso aí é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos viram o que Deus pensa de nós? Hã? Deus pensa coisa boa de nós, meus irmãos. Então vamos fazer coisa boa também. É verdade? É verdade, assim? Você está compreendendo? Aleluia a Deus! Glória a Jesus! Hoje, Vamos louvar o nome do Senhor com os hinos. Vamos adorar a Deus. Ó, aqui os irmãos estão em liberdade de adorar a Deus, de dar glória, aleluia, de dar. Enfim, fala comigo. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mil graus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dando sequência aqui, vamos convidar o nosso irmão Kelvin para adorar o Senhor com 2 louvores. Em seguida, os irmãos vão preparando aquilo que tem de testemunho. Aquele que tem um testemunho para falar, vai se preparando aí, que depois dos 2 louvores, nós vamos Aleluia. testemunho. Bendito é o nome do Pai. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim aqui é um motivo de grande alegria estarmos aqui na campanha, né? Início da campanha de Papai Pai. Graças a Deus que minha folga coincidiu de cair no dia da campanha, né? Estarmos aqui, ver alguns dos irmãos, né? Matarmos essa saudade e podermos juntos cultuarmos e adorarmos o Senhor Jesus Cristo, para qual o propósito que o Senhor tem designado para nós, né? E graças a Deus aqui, né, pastor, por essa campanha. E mais uma vez aqui, eu fiz um hino aqui justamente para a abertura da campanha, né? Foi esse hino aqui para a abertura da campanha. Pastor Taíra, da igreja cristã da comunidade de São Getsema, né? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Mais um propósito o Senhor designou, mas essa noite preparou para entregar bênçãos do altar. Muitos aqui vieram receber, você vai ver o Senhor operar. Apenas Ele cobre a sua fé. E se Deus quiser, esta noite Deus vai te abençoar. Mais uma noite de vitória, toda honra e toda glória, Deus a Ele vamos dar. Toda honra e toda glória, uma noite de vitória, a Deus vamos comemorar. Hoje o Senhor vai te abençoar, o Espírito Santo operar em nossos corações. Basta somente crer e Jesus vai fazer o que o teu coração deseja. Toda honra e toda glória, um brado de vitória, a Deus essa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a vitória preparou para entregar. Toda honra e toda glória, é a vitória.
Eu tenho cantado aqui, hoje, por exemplo, iniciar a campanha, cantarei sempre, né, pastor? Sempre cantarei cantos nas lives. Esse hino é um hino de autoria minha, um grande momento da minha vida, qual Deus tem me ajudado e me fez refletir a grandeza de Deus nas nossas vidas, apesar das fraquezas, dificuldades, mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado até aqui. Graças a Deus por esses hinos maravilhosos, hino abençoado. Deus continua abençoando o nosso irmão Kelton com essa unção de compor a música, a letra. Isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para ele. E vamos agradecer a Deus aí por essa bênção também aqui na casa do Senhor nessa noite. Os irmãos que têm um testemunho para falar, que receberam uma bênção específica de Deus, está com a oportunidade aberta. Igual nosso irmão pastor está aí. Os irmãos querem que eu deixo livre ou eu vou chamando por nome? Louvado seja o nome do Senhor. Só pode contar aí, meus irmãos, mas é importante aí o irmão que tem um testemunho, porque vai reforçar a nossa fé. O testemunho ele ajuda a gente
avançar na nossa crença em Deus, porque às vezes tem uma pessoa esperando receber uma coisa, não recebeu, e vê um irmão contar que recebeu, aumenta a fé dessa pessoa. Por isso que nós contamos testemunho, porque aí vai aumentando a fé, a nossa crença, porque às vezes a pessoa pensa que não tem jeito de ela receber, mas tem sim, tem uma solução. Não importa o tipo de problema, tem uma solução. Só fica aberta a oportunidade para aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem que quer contar alguma coisa no seu coração que Deus fez na sua vida. Vou falar daqui, antes. Pode falar, irmã. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bênção. Muitas bênçãos que nós recebemos. É bênção toda hora, todo dia. Toda hora, todo dia, né? Então nós crer, pedir, Deus tem poder. Tem tanta bênção para contar, mas eu vou contar duas. Graças a Deus. Fez milagre na vida. Eu pedi a Deus para Deus abrir a porta da minha filha, Deus abriu. Amém. Um ano e meio já que ela está, né? Agora eu pedi para o meu filho também, que está desempregado. Ele já está trabalhando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está trabalhando. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia eu estava testemunhando com uma pessoa aí. Nem lembro que pessoa que era, não é evangélico, não. Eu lembrei que o nosso irmão Caio pastor falou assim que essa pandemia nós só ouvimos bênção e corte de emprego abrir. Por quê? Porque Deus tem um propósito, meus irmãos. Ele fez um propósito de cuidar de nós. Não está escrito isso que eu estou falando? Ele fez um propósito de cuidar de nós. E Ele cuida. Olha que bênção, Deus abriu a porta. Duas portas de trabalho para nossa irmã. A oportunidade continuou aberta. Tem mais alguém? Algum irmão, alguma irmã? Vou contar uma bênção. Amém, amém. Vem contar a bênção, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Pelas maravilhas que o Senhor tem feito aqui na nossa vida, né? E como é que se diz, vivemos um ano, né, um ano caótico, um ano de pandemia, onde Deus trabalha ao contrário da lógica humana, né? Eu vou ver também, o pastor Altair testemunha por lá disso, né? Bom Antônio, estamos fazendo live. No trabalho, Deus este ano abriu uma porta de emprego para mim. Aleluia. E graças a Deus, apesar da pandemia, Deus não tem deixado faltar aquilo dentro das nossas possibilidades para o nosso suprimento. Aleluia. Então, como o pastor Altair sempre falava, né, pastor? É você trabalhando para Deus e Deus trabalha para você. Amém. Aleluia. O propósito para qual, né, a gente nos designou, né? E isso faz com que, irmãos, a nossa fé venha prevalecer. O nosso Deus, como diz lá em Hebreu, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos, circunstâncias mudam, mas o propósito de Deus ele não pode ser contrariado para a fé. Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O não ver, ela se concretiza no mundo invisível, divisível, se tornando concreto aquilo que o seu coração deseja. Então Deus, Ele faz materializar e honrar pela sua fé. Amém. É isso que o mundo hoje não entende. Nossa, como é que pode? É doido, é loucura. Porque, como diz o apóstolo Paulo, para as nós somos salvos por Deus, mas o que Ele quer parece é loucura, a palavra de salvação. Então a fé, ela trabalha no campo invisível espiritual, concretizando tudo aquilo, irmão, que você quer que você determine. Porque a Bíblia diz, onde tiver dois ou três reunidos, quem concordar no céu, será concordado na terra. Né? E aqui, já que está falando de bênção, eu sei que o milagre é antigo, mas justamente como falando de bênção, pastor, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Né? A minha esposa está aqui, esse irmão lá temos duas cadelinhas. E essas nossas cadelinhas, uma delas, a Mel, ela teve o tipo canina, ficava com a orelhinha inflamada e não conseguia melhorar. E um certo dia, eu senti de fazer uma oração para cachorro. Eu até falei, nossa, eu não vou fazer não. Mas a coisa na minha cabeça, olha, eu vou orar pelo cachorro. Eu senti. E moça, e a fé, justamente, eu orei pela cachorra, não falei nada para ela. Eu não vou orar, se eu estou sentindo, eu não vou orar. E no outro dia, eu acordei e disse, vou orar. Eu vejo que a cachorra ficou boa. E eu chamei ela,
a orelha da cachorra ficou boa. Eu disse, nossa, ela tem muito. Eu fiquei meio vem cá, Isabel, vem cá. Olha aqui. E ficou boa. Aí lá no culto, eu estava na igreja, eu fiz testemunhar, eu fiz questão de testemunhar isso. Por quê? A graça de Deus, a bênção de Deus acompanha a sua parentela, os seus animais, o seu parentesco, como o povo de Israel. Nós que somos, a graça de Deus, ela nos rodeia, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos estabelece, ela nos livra de situações morais, espirituais, ela concretiza e faz nos honrar, porque Deus é fiel, Ele não pode negar a si mesmo, porque a sua palavra não pode voltar vazia. Então, os milagres, irmão, graças a Deus, por o Senhor ter nos abençoado, ter designado para o propósito de cada um nos escolheu, temos um propósito para qual Deus instituiu, né, aqui na terra, concretizando e expandindo o seu reino e a sua misericórdia, porque através da fé podemos alcançar outros e podemos, assim, né, trazer outros para o reino de Deus. Porque a fé é ouvir, e ouvir torna a fé concreta dentro daquilo que a palavra de Deus é viva e eficaz, para a qual o propósito dela é trazido, né? E desde já agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe, irmão. Se você tiver bênção, mesmo que seja aparentemente ao nosso ver uma bobagem, mas conte, porque ele serve de fé e Deus trabalha na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma bênção para o irmão. Nosso irmão Carlos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vou contar um testemunho maravilhoso que Deus me fez na minha vida. E não quero que eu lhe falando. Não quero lembrar que uma vez lá em moto, lá eu falando para o irmão velho, vai arrumar um emprego para bendizer na sua irmã. Você sabe por que muitas pessoas não recebem? Porque não profetizam. Profetiza sobre o vale de ossos secos que acontece milagre. Aleluia. E um dos milagres que Deus me deu, que foi assim extraordinário, uma coisa sobrenatural. Meu filho veio lá da Bahia e ele estava precisando de um emprego. Chegou aqui, não conhecia a cidade, e nós esparramamos aí vários currículos, né? E esperando em Deus. E o tempo foi se passando ali mais ou menos 30 dias. E um dia de manhã ele estava muito triste, ele estava pensando em voltar para casa. Falou, vou arrumar um dinheiro, vou voltar para casa. As pessoas, a minha esposa desesperada, falou, o que é que nós vamos fazer? O menino aqui vai ficar desempregado, nós estamos aqui, o salário está daquele jeito, daquela forma, uma luta danada, uma tremenda. E eu falei, eu confio em Deus, eu acredito no Senhor. Quando foi um dia de manhã, um domingo, eu lembro, e estava lá triste, eu entrei no quarto dele e falei, filho, eu não aceito isso. Eu sirvo um Deus tão maravilhoso, um Deus que abre porta onde não tem. Eu confio em Deus, dá aqui esse currículo. Eu orei com ele lá, irmão, determinei a vitória, profetizei sobre a vida dele. Eu falava assim, amanhã, tal hora, se você não for lá e não arrumar emprego, você pode vir aqui que eu falo que Deus não existe na minha vida. Eu fiz um desafio com ele, irmão, e tal hora ele foi lá, irmão. Quando foi no dia seguinte, a Peri chamou o menino. Aleluia! Esse é o nosso Deus maravilhoso. Tem que abrir a nossa boca como um Bartimeu gritou bem alto e alcançou a misericórdia do Senhor. Amém, Jesus. Está doente, tem alguma coisa que está incomodando a tua casa, tem alguma perseguição na tua vida, grita bem alto, que Ele vai ouvir a tua voz. Incomoda Deus. Você acha que Deus não viu Bartimeu daquela forma que ele estava sofrendo? Mas Deus não parou quando passou ali daquela forma, naquele momento. Mas depois que ele gritou, Jesus parou. É isso que nós estamos impactar mesmo, gritar, pedir socorro. E eu não aceitei, pedi socorro, profetizei e o milagre veio. Está empregado. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma bênção, né? Para mim, nossa, foi uma coisa extraordinária, uma coisa que até ele ficou assim, nossa, mas o que aconteceu? Né?
Eu nem conheço a cidade, olha onde eu arrumei, e comecei a falar para as pessoas, e a pessoa falou, mas teu filho já está lá no Pinheirinho. Quanto tempo que eu estou aqui na cidade, doido para entrar lá dentro, não consigo, teu filho está lá. Filho, usa a fé, profetiza, que o milagre acontece. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, meus irmãos, Deus cuida de nós. A nossa fé, ela alcança algo sobrenatural. Então é importante, meus irmãos, o exercício da fé. O exercício da fé é muito importante. E a palavra profética precisa sair da nossa boca. Nosso irmão Carlos falou, é a realidade. Tem pessoa que só fala para trás. Para ela nada tá bom, nada, tudo tá ruim. Isso aí, infelizmente, essa pessoa está lascada. Porque ela tem que profetizar coisa boa. Não pode sair de uma boca coisa ruim e coisa boa ao mesmo tempo. Então, evitar o máximo de falar asneira, falar coisa ruim. Então profetiza coisa boa, coisa positiva. O universo que Deus criou está aí, ó, escutando as coisas que foram acontecidas na formação do mundo pela palavra. A palavra foi realizando as coisas, foi criando as coisas, como no passe de mágica. Haja luz. Deus só o homem que Deus fez com as suas mãos, mas as outras coisas foi tudo pela palavra. Então, meus irmãos, vamos focar na palavra. A palavra tem poder. Então vamos proferir palavra de bênção, palavra de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer contar um testemunho? Casou ali, ela veloz. Mais alguém quer contar um testemunho, uma bênção? Vocês vão entender o testemunho que foi contado? Amém. É importante isso aí, meus irmãos, a gente entender, compreender e ver que, olha, eu fico admirado nessa pandemia, Deus abriu tanta porta. Eu fico muito alegre, emocionado, porque eu sei que a operação de Deus é tremenda. Não é verdade? Bom, ninguém mais tem testemunho nessa noite. Nós vamos dar a oportunidade para a nossa irmã Pete, que vai anunciar o livro da oferta, mas ela tem uma palavra para falar também. Momentos de mostra a paz do Senhor. Amém, Jesus, graças a Deus. Antes da oração da oferta, vou fazer a leitura de um versículo. Livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 5. Aleluia, Deus. Simão respondendo disse: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começavam a romper-se. E então acenaram para os seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia, Deus. Essa passagem é uma das passagens que mais me chama a atenção na questão de divisão. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com um propósito. Aleluia. Hoje nós temos aqui vários testemunhos de bênção de Deus, de empregos, de prosperidade, de Deus abrindo portas. Deus jamais vai fazer algo na sua vida para ficar só para você. Quando Deus nos abençoa no intuito de dividirmos, Verdade. ou vamos à falência. E esse é um exemplo disso. Se Pedro não tivesse dividido os peixes com os outros barcos, o barco de Pedro afundaria. A bênção de Deus ele transformaria em maldição. Então, se Deus abriu alguma porta para você, se Deus prosperou algo na sua vida, é para você dividir, é para você compartilhar. Verdade. Todas as bênçãos de Deus é para serem compartilhadas. Todas as prosperidades de Deus é para ser compartilhadas. Aleluia, Deus. E que nós possamos sempre aprender que é dividindo que Deus vai acrescentar. E lembre-se sempre dessa passagem. Se Pedro não tivesse dividido aquela quantidade de peixes com os outros barcos,
o barco de Pedro afundaria. Ele perderia o barco, ele perderia os peixes e ele perderia a vida. Então não transforme a bênção do Senhor em maldição. Possamos sempre compartilhar, sempre dividir. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente fazer essa oração. Aleluia, Pai. Nós entramos agora, né, como já foi dito, nesse... A gente sempre fala, né, o propósito de Deus para a minha vida, não é? A gente sempre sabe que Deus tem um propósito para nós, né? Desde a criação do mundo, Deus tem um propósito para a humanidade. Mas eu queria que nesse momento você respondesse para você qual é o seu propósito com Ele. O propósito dele com essa comunidade, com as nossas vidas, todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Mas hoje, qual é o seu propósito com Deus? Qual propósito você tem com Deus? Qual é o motivo de você estar aqui? Qual é o motivo de você servi-lo? Sim, é para adorar, para exaltar, para agradecer, mas qual é o teu propósito com Ele? Nós temos um propósito com Deus? Você tem um propósito com Deus? Eu tenho um propósito com Deus? E nesses 7 dias, você e eu tenhamos no coração um propósito com Ele. Que nós possamos fazer um propósito com Ele. Né? E como o nosso irmão Zé disse, né? Que você possa, no final desse propósito, trazer uma oferta, abençoar a casa de Deus, abençoar outras vidas, porque nós sabemos que, graças a Deus, aqui na comunidade, as bênçãos não ficam retidas na igreja. Né? As bênçãos que nós recebemos, nós espalhamos. Aleluia, nós abençoamos, nós compartilhamos. Né? E que você possa ser canal de bênção nessa comunidade, na vida de tantas pessoas que necessitam. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo, diante da Sua santa e gloriosa presença estamos, Pai. E eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada pessoa neste lugar. Te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, de estarmos juntos, de estarmos reunidos, de podermos, ó Pai, ofertar na Tua casa. Senhor, nós sabemos que se nós podemos trazer algo para o Senhor é porque antes o Senhor nos deu. E se nós trazemos é porque nós temos, porque o Senhor é Graças a Deus. Senhor, que o Senhor continue prosperando, abençoando, abrindo portas, Pai. Que as nossas vidas sejam canal de bênçãos. Senhor, ensine os nossos corações a sermos corações, Pai, compartilhadores, Pai. Que as suas bênçãos nas nossas vidas, Pai, seja tão transbordante, que seja transbordante a ponto de cair, de derramar, de sobejar na vida de quem está ao nosso lado, Senhor, de quem caminha conosco. Pai, que as nossas vidas sejam firmadas em Ti e que o nosso propósito com Deus, o nosso propósito contigo, Pai, seja firme, fiel e verdadeiro. Pai, abençoe as nossas vidas, nos prospere e esteja sempre conosco, Senhor. Que a Tua graça e a Tua bênção seja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai pensando no propósito, meus irmãos. Eu já tenho uns 3.
Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe pro céu e o socorro vem de lá. Glórias a Deus. Deus pode colocar a sua fé na prova. Te pedir como pediu a Abraão. Deus pede um menino, mas não queria o sacrifício. Eu só queria saber que era exclusivo o coração de Abraão. Quando Abraão sobe o monte para sacrificar, preparado estava o altar e o cordeiro estava lá. Deus proverá e essa porta vai se abrir. Olhe pro céu e os milagres para ti. Deus proverá quando ninguém vai puder te ajudar. Olhe pro céu e o socorro vem de lá. Deus proverá e essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém vai puder te ajudar. Olhe pro céu e o socorro vem de lá. Deus proverá e essa porta vai se abrir. Olhe pro céu e o milagre vai surgir. Deus proverá quando ninguém vai puder te ajudar. Olhe pro céu e o socorro vem de lá. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, não é, meus irmãos? Olha a força que tem uma palavra de uma profecia, de coisa boa. Os irmãos sabem, quando Abraão estava subindo, que Deus falou para ele isso aí, que ele estava subindo com o filho dele. Olha a fé, olha o poder da palavra. O filho estava querendo saber, mas o pai, quem vai? Qual animal que vai ter que? Já tinha esse estilo de fazer o sacrifício pelos perdão dos pecados naquela anticristo, né? O que acontece? Ele fala, mas e aí, onde está o cordeiro? Como é que vai fazer? Olha a palavra, nós subiremos, depois nós vamos voltar embora. Como se ele era o sacrifício? Como é que ele ia voltar embora? Pela palavra de poder, pela palavra de fé, tornaremos a voltar, tornaremos de novo. Então, é importante, o nosso irmão cantou agora, é muito poderoso sim, né? O poder da palavra, meu irmão, da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que se vê aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. Vamos focar na fé, vamos adquirir a fé, porque é dom de Deus, vamos aperfeiçoar na fé, vamos crer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos passar a oportunidade com a palavra agora no nosso pastor Altair. Hoje os irmãos sabem que cada dia tem uma pessoa que vai estar aqui trazendo uma palavra em relação a esse assunto, do propósito. Hoje a abertura é com o nosso pastor Altair, que está agora dando a abertura desse trabalho aí com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Querido, você pode acreditar ou não, mesmo eu ministrando e tomando conta do culto todos os dias aqui, o meu estômago está gelado e minhas pernas estão tremendo. Sabe por quê? Porque o meu compromisso não é com você, é com Deus. Deus é que tem compromisso com você. Quem está vivo aí? Quem está vivo aí, dá um brado de vitória. Quem passou por um abençoado aí, bate palma para Jesus. Quem está feliz? Quem está vivo? Quem está vivo aí? Você veio para adorar a Deus nesse lugar, nessa noite. Você veio para oferecer o seu melhor sacrifício. Você veio para oferecer o seu melhor culto. Dá glória a Deus. Louva o nome que é sobre todos os nomes. O único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estou feliz e contente com Deus. Primeiro, porque Ele é Deus, soberano, eterno, conhecedor de todas as coisas. Segundo, porque Ele, por bondade e por misericórdia, me concedeu mais um dia de vida, mais um dia de vitória, mais um dia na Sua presença, onde eu posso me derramar diante dEle e sentir o toque do Espírito Santo do Senhor. Oh, aleluia! Hoje é a abertura deste propósito, o meu propósito com Deus, o seu propósito com Deus. Que Deus tem propósito conosco, nós sabemos, querido. Mas nesta noite, o Espírito Santo do Senhor irá nos fazer entender qual é o nosso propósito com Deus. Oh, aleluia! Amados, vamos adorar a Deus com um louvor ainda, número 88 da harpa cristã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como o cooperador José Alves já disse, essa abertura, meu amado, e a partir de hoje, por 7 dias consecutivos, teremos homens de Deus ministrando nesse altar. Aleluia, Deus! Quarta-feira estará o irmão Bruno. Na sexta estará o pastor Júlio. No domingo, o pastor João Vicente. Na outra quarta, o presbítero Dutra. Na outra sexta, o pastor Júlio de Cajuru. E no dia 29, encerrando esse propósito, o pastor Rodolfo da cidade de Juruáia. Queridos, só vai perder quem não vier. E quer que eu te diga uma coisa? Foi anunciada a campanha, há meses orando, consagrando, buscando de Deus. E eu tenho certeza que esses outros pregadores também estão consagrando e buscando de Deus. Mas preste atenção, Jesus começou o seu ministério com apenas 12 discípulos. Foi suficiente para revolucionar a história do mundo. Foi suficiente para derrotar Roma. Foi suficiente para implantar a igreja de Cristo aqui na terra. Foi suficiente para poder convencer a humanidade que não há nome que não seja o nome de Jesus Cristo, capaz de mudar o rumo da sua história, capaz de mudar o rumo da história da sua família, aonde Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Não há nada, não há como, não há outra maneira de ser feita a não ser através de Jesus Cristo. Aleluia! Adore a Deus se você puder.
Deus. Queridos, quero informar você que antes da meia-noite você não sai daqui hoje. Oh, me passaram a 8 horas agora, nós vamos deixar Deus trabalhar. Quem está preocupado em ir embora aí? Quem está com pressa para ir para casa? Seja sincero, seja honesto. Agora, se você tirou um tempo para só você e Deus, aleluia, nesta noite você será impactado pelo poder da palavra de Jesus. Oh, aleluia. Querido, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Escritura Sagrada. No livro de Gênesis, aleluia. Confesso aos irmãos que tudo aquilo que já foi dito neste lugar, nesta noite, os testemunhos que já foram louvados, tudo aquilo que nós já ouvimos aqui nesta noite, já foi o suficiente para encher a minha alma, para entender o propósito de Deus ao meu coração. Ah, querido, mas nesta noite eu ainda quero, e eu sei que serei impactado por uma palavra vindo direto do céu para o meu e para o seu coração. Aleluia! Oh, meu Deus, você está na casa de Deus. Aqui você tem liberdade. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia. Você pode sentir a presença do Espírito. Não fique tímido, não fique tímida. Ei, você está na casa do Pai. Aleluia. É aqui que você tem a liberdade de falar com Ele. Graças a Deus, aleluia. Não se emudeça diante do seu Deus. Não se emudeça diante do altar do Senhor. Grandes coisas Deus tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Gênesis capítulo 13 e o versículo 8 e o versículo 9. Gênesis capítulo 13, versículo 8 e o versículo 9. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Santo Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Papai do Céu aí? Quem entendeu o propósito, quem entendeu o intuito desse nosso propósito de 7 dias, o meu propósito com Deus? Amém? Estou perguntando e espero que alguém levante a mão se você entendeu, ou se você está entendendo sobre o que é esse propósito com Deus. Quem aí nesta noite veio e vai fazer o seu propósito com Deus? Amém. Quem veio e saiu da sua casa já ansioso, louco para vir para cá, para você derramar o seu propósito diante do altar? Queridos, eu sei que nós vivemos uma época bem difícil. Com essa história de pandemia piorou um pouco mais, principalmente para as igrejas, principalmente para a igreja do Senhor. Eu sei que é um desafio estar na casa de Deus. Querem estar em todos os lugares, querem estar curtindo cada momento, mas nada de ter vida com Deus. Porém, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: o compromisso de Deus não é com o mundo, é com a igreja. Então, se você quer que Deus tenha compromisso com você, você tem que ser igreja e não o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Amados e queridos irmãos, nós lemos aqui nesta noite parte da história de um dos maiores homens que a Bíblia registra, sobre sua vida, sobre sua família e sobre a sua vida com Deus.
O texto que nós lemos faz parte da história da vida de um homem chamado Abraão. O homem chamava Abraão, que teve o seu nome mudado por Deus para Abraão. É notório e sabido pela maioria dos cristãos a história de Abraão, o pai da fé. O homem conhecido como pai da fé. O homem conhecido como pai de grandes nações. Oh, aleluia! O homem que ficou conhecido porque ele teve um chamado do próprio Deus, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e ireis para o lugar onde eu te mostrarei. Aleluia! Aleluia! Nós lemos um texto sobre a vida de um dos grandes patriarcas da história que a Bíblia nos traz. Abraão era um dos homens mais ricos na época em que ele viveu aqui na terra. Era um dos homens mais ricos que pisou nesta terra. E Abraão tem toda uma história com Deus. Interessante, me chama a atenção que a história dos maiores, ou talvez de quase todos os grandes homens de Deus que a Bíblia traz, eles têm uma história desde o começo. Samuel foi uma promessa de Ana. A maioria dos homens e mulheres de grande história, de grande vida com Deus, a maioria da sua história, o texto bíblico conta um pouco da sua história na infância ou da sua história na juventude. Mas interessante que a história de Abraão já começa Abraão grande, já começa Abraão homem, já começa Abraão rico, já começa um Abraão formado, que vivia na terra dos caldeus, uma das terras mais ricas da antiguidade, que é a atual Turquia nos dias de hoje. E interessante que Deus faz uma promessa para Abraão assim que o seu pai Terá vai a óbito, porque o texto começa dizendo que Abraão vivia com a sua família, o seu pai, os seus irmãos, enfim, Ló, o seu sobrinho, que faz parte do texto qual nós lemos hoje, nesta noite. E Deus faz uma promessa para Abraão. E eu costumo dizer que Abraão não estava obrigado, irmão Kelly, a sair da sua terra e ir para um lugar que Deus ainda nem havia falado. Eu costumo dizer que se Abraão não tivesse aceito o chamado de Deus, o propósito de Deus, talvez a história de Abraão seria outra. E talvez nós nem teríamos conhecido Abraão como nós conhecemos hoje. E o fato é que o texto bíblico nos diz que logo no começo, Abraão e o seu sobrinho Ló começaram a ter algumas divergências por conta das suas riquezas, por conta dos seus gados. Se você ler o texto de uma forma completa, a partir do capítulo 12, você vai entender todo o contexto que esta passagem nos traz. Eu apenas li os 2 versículos para ser base da nossa mensagem nesta noite. Eu apenas li 2 versículos para mostrar para você que além de Deus ter propósito conosco, qual é o nosso propósito com Deus? E a Bíblia diz, queridos, que Abraão, preste atenção, é linda esta passagem. Primeiro, o que é um propósito? Propósito não é eu saber para onde eu vou. Propósito é eu definir um caminho que deve ser seguido. Preste atenção. Muito mais importante é definir o caminho que eu preciso seguir do que aonde eu preciso chegar. Porque se você não fazer o caminho correto, você não vai chegar. E o texto bíblico nos traz que de repente os pastores de Ló, que também tinham algumas riquezas, e preste atenção, o texto bíblico diz que Abraão era muito rico. Muito rico. Não era só rico, ele era muito rico. Para você ter noção, os bens de Abraão, um dos bens de Abraão, Abraão conseguiu quando houve uma guerra de 4 reis contra 5, e os 4 reis venceram os 5 reis, e eles levaram todos os seus bens, seus ouros, para o reinado deles. E você continua lendo o texto, você vai ver que mais para frente, Abraão, com apenas 370, se eu não me falha a memória, me desculpe agora, eu não sei a quantidade correta, ou 300 homens,
vai e vence os 4 reis que haviam vencido os 5. E aí então, por questão de regra, quando você vencia uma guerra, todos os bens, todos os despojos, todo aquele povo passaria para ser daquele que venceu a guerra. E Abraão então agora consegue ganhar ouros, pratas de 9 reinados. Você imagina, irmão, Abraão tinha muito dinheiro, muita riqueza. Só que deixa eu te contar uma coisa. Quando Abraão recebeu todas essas riquezas, que ele venceu essa batalha com os seus homens, segundo a Bíblia, Abraão depositou tudo ao pé de Melquisedeque, como dízimo, como gratidão, por Deus ter feito ele vencer a guerra. Aleluia, Deus. Irmãos, preste atenção no que Deus, como Deus faz, como Deus trabalha e como é os mistérios de Deus na vida daquele que tem um propósito. Porque o propósito de Abraão não era pegar as riquezas dos reinados, não. Abraão tinha na sua mente: há um propósito de Deus para a minha vida, há um chamado de Deus para mim, então eu não posso trocar o meu chamado, eu não posso trocar o meu propósito, o propósito que Deus tem comigo, por nada neste mundo, nem riqueza material. Aleluia, Deus. Está assim de gente trocando as bênçãos de Deus por momentos carnais, por momentos de prazeres. Está assim de pessoas trocando as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, por cargo, por função. Então tem pessoas, irmãos, que não conseguiram entender o propósito de Deus, e estão aí, irmão, pipocando de um lugar para o outro, porque não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E o pior, ainda não achou o seu propósito para com Deus. Porque, queridos, preste atenção, saber do propósito de Deus para nossas vidas é fácil, é simples, porque Deus é claro e objetivo. Agora, saber o meu propósito para com Deus é diferente. Saber o porquê que eu nasci, entender o porquê que eu não sou simplesmente um acidente entre meu pai e minha mãe. Eu fui escolhido de Deus. Aí me informe, no ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. Aleluia. Aleluia, Deus. Queridos, preste atenção na história. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Abraão, sabendo do seu propósito, sabendo de tudo aquilo que ele ainda ia passar, e já foi citado aqui pelo nosso irmão José, que um dos testes foi que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu único filho. E alguém pode me dizer: como único, pastor? Ele não teve Ismael, filho com Agar? Ele teve Ismael com Agar quando ele era Abrão. Mas quando ele se transformou em Abraão, o homem das promessas de Deus, ele só teve um filho, chamado Isaac. Aleluia, Deus. O filho da promessa. E o texto vem dizer, queridos, que então começou uma confusão, começou a ter brigas. Abraão simplesmente chega para o seu sobrinho Ló. E como nós lemos aqui, ele pediu para que as brigas não continuassem, para que as contendas não continuassem. Ele precisava se apartar de Ló. E aqui eu já abro um parênteses para dizer uma coisa para você. Pode até doer, mas vai ter pessoas que você vai ter que se apartar da sua vida. Aleluia, Deus. Vai ter pessoas que você vai ter que se separar. E preste atenção, eu estou dizendo no mundo espiritual, queridos. Sabe por quê? Porque existem pessoas que te acompanham que não têm o mesmo Deus que você. Há pessoas que não compartilham com a mesma fé que você. Há pessoas que não compartilham das promessas de Deus como você. Há pessoas que não entendem o propósito de Deus para a sua vida. Há pessoas que não entendem a sua fé. Essas pessoas vão ter que se apartar de você. Abraão entendeu isso logo, queridos. Abraão entendeu e compreendeu isso rápido. Então ele pede para o seu sobrinho pegar as suas coisas, para que ele partisse para um outro lugar, para que ele se separasse de Ló. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que na promessa de Deus ele diz que Abraão, deveria deixar a sua terra e a sua parente. E Ló era parente de Abraão ainda não tinha cumprido concretamente o pedido de Deus. Tanto é que quando você continua lendo o texto, e Ló deixa Abraão,
Ló faz as suas escolhas. Logo vem Deus e fala com Abraão: agora você será pai de nações. Agora a sua descendência, se alguém puder contar os grãos de areia, vão poder contar a sua descendência. Agora, se alguém puder contar as estrelas que estão no céu, vão poder contar a sua descendência. Ei, preste atenção, tem algumas coisas que só vão acontecer na sua vida se você se apartar daquela pessoa que tem sido impedimento na sua vida. Aleluia, Deus. Bendito é o nome do E Senhor. o que mais me chama a atenção nesse texto, queridos, é que Abraão, como o patriarca, como o sacerdote, Abraão como chefe da casa, ele poderia chegar em Ló e dizer o seguinte: Ló, precisamos nos apartar, precisamos nos separar, mas é o seguinte, eu sou o chefe, eu sou poderoso, eu mando, eu vou escolher para onde eu vou, depois você se vira para onde você vai. Abraão tinha a prerrogativa de dizer: eu vou escolher, e é claro que eu vou escolher o que for melhor. Preste atenção no texto. Abraão olha para Ló e fala: escolhe, decide para onde você quer ir. Se você quiser para a direita, tudo bem, eu me vou para a esquerda. Mas se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui, irmão Kérito? Aleluia. Abraão cedeu, porque ele estava no propósito. Aleluia, Deus. Abraão cedeu uma prerrogativa que ele tinha para deixar o seu sobrinho fazer a escolha. Muitas das vezes, eu e você precisamos entender qual é a hora de cedermos para deixar Deus trabalhar no propósito. Aleluia, Deus. Muitas das vezes, nós precisamos ceder, render e deixar que Deus tome conta das coisas em nossas vidas. E quando você lê o texto aqui, queridos, você percebe que Ló, com a visão humana e sem propósito com Deus, olhou, avistou as campinas do Jordão, lindas, verdejantes, ricas. Ló não pensou duas vezes. E olhou para o seu tio Abraão, e eu imagino ele dizendo: tio, está tudo certo, já que você deixou escolher, estou indo para lá. E se você sofrer por aí, não tem culpa, porque você me deixou escolher. Aí eu imagino Abraão, queridos, olhando para lá e dizendo: Ló, tu não sabe do propósito que eu tenho com Deus e Deus comigo. Ló, você não vive no propósito como eu. Você está observando apenas as coisas materiais aqui, ó. Ló, você está vendo apenas as campinas verdejantes, que vai ser ótimo para os seus gados pastar. Você está vendo apenas as montanhas, colinas lindas, Ló. Mas eu estou vendo lá na frente, eu estou vendo o meu propósito com Deus. E Ele me disse que se eu saísse da minha terra e da minha parentela, Ele me levaria para uma terra que manda leite e mel. Ele me levaria para Canaã. Ele me levaria para um propósito bem maior que esse que você está vendo agora. Aleluia, Deus. Eu imagino Ló pegando as suas coisas rapidão, queridos, indo embora para o melhor lugar que tinha naquele momento, imaginando que Abraão ficou com o pior lugar, imaginando que o seu tio Abraão havia ficado na pior posição. Ah, queridos, caminhamos não por vista, mas por fé, diz a palavra do Senhor. Caminhamos não por vista, mas por fé, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Enquanto você estiver caminhando com a visão materialista, enquanto você estiver caminhando fazendo planos e projetos de uma forma materialista, sem trazer Deus para dentro do seu propósito, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai alcançar coisa alguma. Mesmo que aparentemente para você está tudo certo, está tudo muito bonito, está tudo dando muito certo. Mas se você não estiver dentro do propósito de Deus, você não vai conseguir realizar aquilo a qual Deus te escolheu. Abraão então se despede do seu sobrinho, derrama suas bênçãos sobre ele e vai logo para as terras das campinas. Campinas verdejantes. Lindo. E o texto é claro em dizer, logo em 2 versículos após,
faz questão de citar que Ló acabou estendendo as suas tendas até na divisa da cidade de Sodoma e Gomorra. Isso mesmo, aquela cidade que Deus destruiu por conta do pecado da prostituição, do sodomismo e de tantas outras coisas que cheiravam mal às narinas de Deus. Preste atenção no texto. Abraão sai então e vai viver a sua vida numa terra que aparentemente era pobre. Ele ia viver numa terra que aparentemente seus gados morreriam de fome porque não tinha pastos verdejantes. Mas Abraão, dentro do propósito de Deus, Abraão, dentro do seu propósito com Deus, se tornou um dos homens mais ricos da história que a Bíblia nos traz. Aleluia, meu Deus. A partir deste evento, a partir dessa conversa, a partir deste confronto entre Abraão e o seu sobrinho Ló, o texto discorre agora em duas vertentes. Abraão ficando cada vez mais rico, Abraão tendo eventos em sua vida cada vez melhores. E segundo a Bíblia, Ló termina nas portas de Sodoma e Gomorra, destruído, sem família, sem bens, sem nada daquilo que ele tinha quando ele partiu com o seu sobrinho, ele partiu da vida do seu tio Abraão. Preste atenção. Outra coisa que eu e você podemos aprender com essa história: muitas vezes eu e você somos abençoados porque é a bênção do nosso próximo que reflete em nós. Ló não entendia que ele só era abençoado porque a bênção estava na vida de Abraão. Ló só tinha o que tinha porque primeiro Abraão é quem tinha, Abraão é quem conseguia, Abraão é quem alcançava de Deus todas as bênçãos. E a partir do momento que Ló se separa do seu tio Abraão, a sua vida se torna uma verdadeira ruína. E a vida de Abraão continua progredindo. E ele cada vez mais dentro do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para Abraão e de Abraão para com Deus? Garantir que a sua descendência, uma grande nação, herdaria a terra prometida. Irmãos, preste atenção numa coisa. Olha como que a Bíblia ela inspira que o Espírito revele, que o Espírito Santo revele o Espírito por trás da letra. Como Deus faz uma promessa que alguém teria uma descendência incontável se a sua mulher nem filho podia ter. Como que Deus fala que a sua descendência iria herdar uma terra prometida se este homem que estava recebendo a promessa, a sua esposa nem filhos podiam ter? Aleluia, Deus. Você consegue entender como que Deus trabalha? Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é a eternidade. Ele está lá no passado, Ele é eterno. Ele está aqui, Ele é eterno. E lá no futuro Ele é eterno. Eita coisa. Abraão nem imaginava como seria, mas já estava tudo na eternidade de Deus. Abraão nem imaginava que existiria um Moisés, que seria também levantado por Deus, escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe, para tirar o povo do Egito. Este povo, esta nação, essa descendência que foi de Abraão. Ele nem imaginava essa história, porque ele viveu anos antes. Mas a promessa foi feita para ele. Aleluia. Glória. Não foi ele, não foi Abraão quem conduziu a sua descendência à terra prometida, mas foi para ele a promessa. Então preste atenção, tem promessas que vai cumprir na sua vida, porque Deus fez para alguém da sua família lá atrás, e ela vai cumprir na sua vida, porque você faz parte dessa promessa. Você faz parte dessa descendência a quem Deus fez uma promessa. E Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós estamos iniciando aqui, queridos, nesta noite, meu propósito com Deus, 7 cultos consecutivos, onde nós estaremos nos entregando de uma forma
mais sistemática diante de Deus. Não que Deus não tenha feito, ou não que Deus não vá fazer, mas nós estamos aqui no sentido de nos demonstrarmos para Deus, nos esforçarmos para Deus, fazer um pouco da nossa parte. Porque cá para nós temos ficado preguiçosos, temos ficado ruim de Bíblia, ruim de oração, ruim de vir para a igreja, e só querendo que Deus abençoe, e só querendo que Deus faz. E eu tenho uma frase que eu digo e vou repetir sempre: que bom que Deus não nos abençoa da mesma forma que nós nos entregamos para Ele. Que bom que Deus não leva em consideração a forma em que eu e você nos manifestamos diante dEle. Que bom que seu amor é maior, eterno, infinitamente maior para conosco, para não considerar a nossa ignorância, a nossa fraqueza, quando Ele vai nos abençoar. Verdade, Senhor. Aleluia. Que bom que Deus não leva em consideração quando você está cheio de preguiça. Pode vir para a igreja e não vem, pode vir adorar e não adora. Tem culto, você vai para outro lugar. Tem culto, você vai para tudo quanto é lugar, menos adorar a Deus. Mas quer bênção no fim do dia, quer bênção no fim da noite, quer bênção de qualquer forma, mas não quer saber do propósito com Deus. Levanta de manhã e faz uma lista de pedido para Deus, uma lista de algo que precisa, mas você olha para você mesmo, você não incluiu nada que você vai fazer para Deus enquanto Ele te abençoa. Porque há uma sensação de que Deus é obrigado a nos abençoar. Ele não é obrigado, Ele tem prazer, é diferente. Aleluia. Aleluia. Você é abençoado porque Ele tem prazer em abençoar, não é porque você merece. Somos abençoados porque Deus é amor e tem prazer em abençoar a sua criatura, que agora é filhos em Cristo Jesus. Sejamos honestos com nós mesmos, irmãos, nesse início desse propósito. Iremos nos despertar para trazer um propósito diante de Deus. Eu tenho um propósito diante de Deus em relação a esta igreja, a esse ministério, a este salão, e eu já entreguei na mão dele. Vontade de desistir, várias vezes já me passou, mas o Espírito Santo não deixa e não quer. Eu lancei um propósito no colo de Deus nesta noite em relação a esse ministério e a esta igreja. E eu sei que Ele fará, porque a obra é dele, a igreja é dele. Talvez você possa imaginar: pastor, você está falando tudo isso, você não sabe da minha vida pessoal. Não sei mesmo, mas eu acabei de louvar a Deus aqui num hino que diz que o Espírito Santo revela. Se você não acredita, o problema é seu. Se você não tem fé para isso, busque fé, porque fé é dom de Deus. E dom se busca, segundo a Escritura Sagrada. Propósito, queridos: 7 homens de Deus buscando a presença de Deus, se consagrando e buscando para fazer algo de Deus. Ninguém quer saber, a maioria não quer saber, porque está confortável, porque está bom. Mas eu prefiro ter uma vida com Deus e ser julgado pelo mundo, do que ter uma vida no mundo e ser julgado por Deus. Porque vai haver o julgamento, fique tranquilo. Tire da sua cabeça esse oba-oba que alguns colocaram, dizendo que está tudo certo. No final, Deus é tão bom que não vai deixar ninguém para o inferno, vai levar todo mundo para a sua eternidade. Infelizmente, colocaram uma mentira no meio do povo cristão. Se assim fosse, em vão é o sacrifício do meu Cristo na cruz do Calvário. Se assim fosse, em vão foi o plano de salvação que Deus desenhou para a humanidade, a fim de resgatarmos do lamaçal do pecado, da perdição do inferno, a qual eu e você estávamos condicionados quando o homem pecou diante de Deus. Estamos iniciando um propósito, querido, onde nós vamos nos esforçar um pouco mais, onde nós vamos fazer um pouco mais. Na verdade, somos capazes. Somos capazes, queridos. Porque Deus nos capacita. Você é capaz de realizar o propósito que Deus tem para a sua vida.
Você é filho de Deus, é filho do Todo-Poderoso. Deus não te chamou à toa. Você não é um Zé Ninguém. Você não é alguém que não tem valor, não. É totalmente diferente. O conceito que o homem tem de você é um, mas o conceito que Deus tem de você é outro. E Ele te chamou para a sua maravilhosa luz. Qual tem sido o seu propósito com Deus? Como você tem usado a sua vida em relação aos propósitos com Deus? Ou você só quer saber do propósito de Deus para a sua vida? Hoje, domingo, fim de semana, traga na sua memória o que você fez durante toda a semana até agora, de propósito, que abençoou a vida de alguém. Traga pelo menos uma. Não de hoje, toda semana, até chegar agora. Para qual propósito, em algum momento, a sua vida serviu para a vida do próximo? Porque se não for para abençoar o próximo, não tem propósito. Porque Jesus nos ensina isso. Inclusive, Ele nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se não tiver em amor, não tem propósito. Quantos homens de Deus a Bíblia nos traz que tiveram propósito? Além de Abraão, que é um dos patriarcas, eu imagino um homem chamado Noé, exercitando, pondo em prática por 100 anos o seu propósito com Deus. Porque o propósito de Deus era livrar a nação, era livrar os seres humanos no dia do dilúvio. Mas o propósito de Moisés era construir a arca onde o povo entraria. E Noé passou 100 anos construindo uma arca. 100 anos o povo teve tempo. 100 anos o povo teve para se arrepender, para acreditar em Noé, para acreditar naquilo que Deus havia falado. Porém, chega no grande dia, apenas Noé e sua família entram na arca. Mas por 100 anos, Noé exerceu o seu propósito com Deus, que era construir a arca. José, filho de Jacó, neto desse Abraão que nós estávamos falando agora, seguiu o seu propósito com Deus, não deixando que, mesmo sendo lançado em uma cisterna funda, mesmo sendo jogado num calabouço, mesmo sendo torturado, mesmo sendo injuriado e injustiçado, ele conseguiu cumprir o seu propósito com Deus e chegou a ser governador de um dos maiores reinados do mundo, que é o reinado do Egito. Daniel não abriu mão do seu propósito com Deus, mesmo sendo levado a cativo, já muito jovem, fez um pacto com Deus, fez um propósito com Deus, e não ia comer dos manjares do rei, mas apenas legumes e água. E nós conhecemos o texto e a história, e nós sabemos que, sem abrir mão do seu propósito, Daniel conseguiu trabalhar em 3 reinados seguidos, como homem de Deus, cumprindo o seu propósito e abençoando a nação. Esse mesmo Daniel que foi lançado na cova com leões, e nem um arranhão lhe aconteceu. Esse mesmo Daniel que viu os seus 3 amigos sendo lançados na fogueira, e por causa do propósito que eles tinham com Deus, nem um fio do seu cabelo foi queimado. Davi foi ungido há muito tempo, ainda jovem, para ser o futuro rei de Israel, e todo esse tempo de vida, ele nunca abriu mão do seu propósito, enquanto não chegou a sentar na cadeira do reinado de Israel. Sabe qual que é o problema nosso? Queremos que Deus faça para ontem o que Deus tem para fazer lá na frente, e muitas das vezes achamos que o propósito de Deus está demorando, ou achamos que Deus está demorando para realizar o propósito através de nossas vidas, e o que nós fazemos, o que a maioria aqui já fizeram, do que não estão aqui já fizeram, foram embora, achando que Deus está demorando, partiram, abandonaram o propósito. Mas uma coisa é certa: há um que veio para o propósito, ele cumpriu. Há um
que veio cumprir um propósito com o seu Deus, com o seu Pai, e ele cumpriu. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele tinha um propósito. E sabe qual é? Sabe qual é? Salvar você e eu da perdição do pecado. Salvar a minha alma da condenação eterna. E ele cumpriu esse propósito, derramando até a última gota de sangue na cruz do Calvário. Todos nós temos propósito aqui na terra. Não somos obra do acaso. Não viemos dar um passeio sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de compromisso com as coisas de Deus. O meu propósito com Deus é abençoar vidas que a mim se achegam. Que eu não seja somente canal de bênção, mas que eu seja uma fonte que jorre para a vida das pessoas. Assim como Jesus é uma fonte de água viva que jorra em minha vida, eu quero ser para jorrar na vida das pessoas. Eu não vim apenas participar da história, eu quero fazer parte da história. Grandes homens, grandes mulheres só fazem parte da história bíblica, só estão citados nesses textos bíblicos porque tiveram um propósito com Deus. E às vezes, ou na maioria das vezes, para cumprir o propósito de Deus, é preciso deixarmos algumas coisas de lado. É preciso deixarmos algumas coisas para trás e seguir em frente. Quantos homens de Deus fizeram propósito? Poderia passar a noite citando os homens e mulheres de Deus. Mas uma das histórias que me chama a atenção, e eu já vou terminar, queridos, a história de uma menina, que o escritor não traz o seu nome, mas apenas faz referência a ela como uma escrava da mulher de Naamã. Eu creio e acredito que a maioria deve ter ouvido essa história. Essa jovem também tinha sido levada a cativo, tinha sido levada presa. E ela estava lá trabalhando para a mulher de Naamã, só como mais uma escrava, uma empregada, sem ser notada. Como se não fosse ninguém, sendo escravizada. Mas ela tinha um propósito com Deus. De repente o seu senhor, o Naamã, chefe do exército, é acometido por uma lepra. E aí a história conta que uma certa vez Naamã, sua esposa, as pessoas lá talvez em volta de uma mesa conversando, às vezes querendo saber como que Naamã seria curado, como seria a vida de Naamã, porque agora leproso, queridos, naquela época leproso não tinha vez, mas Naamã era um homem do governo, era um chefe do exército, e Naamã estava preocupado, não sabia o que fazer nem como resolver essa situação, com medo talvez do rei tirá-lo da posição, porque agora não poderia mais ocupar destaque sendo um homem leproso. E aquela escrava que está lá, escondida, isolada, ela surge do nada, e ela olha para Naamã e diz: olha meu senhor, aqui não, mas eu conheço lá na minha terra um homem de Deus, um profeta de Deus, que se o senhor falar com ele, eu sei que algo vai acontecer. Aleluia, meu Deus. Qual foi o propósito daquela menina? Olha a história de Naamã depois que ele encontra o profeta. O propósito daquela menina, que para muito era só uma escrava, só uma empregada, foi conduzir um homem, um chefe do exército, a falar com um profeta de Deus e ter a sua vida transformada. Você acha que depois que Naamã foi curado pela palavra do profeta, aquela menina continuou ainda como uma simples empregada? Como uma simples escrava? Ou você acha que a vida dela teve uma mudança por conta do propósito que ela tinha com Deus? Precisamos nos atentar, ou ao menos descobrir qual é o propósito que nós temos para com Deus. Afinal das contas, vamos traduzir para uma frase bem simples: para que eu sirvo?
Por que eu vim logo nessa família? Por que eu tenho logo esse pai, essa mãe? Por que eu tenho esse filho? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu casei com essa pessoa? Qual é o propósito? Por que eu estou nesse ministério? Tanta igreja, tanta porta. Só daqui, se andar 2 quarteirões, você encontra umas 20 igrejas. Mas por que Deus te chamou para te servir aqui? Qual é o propósito dele para a sua vida neste lugar? E qual é o seu propósito com ele sobre este lugar? Irmãos, esse é um grande propósito, uma grande campanha, que Deus vai fazer rebuliços e mais rebuliços na vida daqueles que creem, na vida daqueles que querem propósito, que têm propósito, que querem exercitar o seu propósito. Assim como Deus abençoou Abraão e cumpriu o seu propósito, e tantos outros homens e mulheres da Bíblia, você não é diferente. Nós somos a continuação dessa história. E o mesmo Deus que fez a vida de Abraão pode fazer na sua. O mesmo Deus que livrou Daniel lá na cova dos leões, Ele pode fazer na sua. O mesmo Deus que foi com Sansão, Ele é com você. Ah, queridos, que o Espírito Santo revele o Espírito por trás da letra na sua vida. Que o Espírito Santo impacta você. Que você saia dessa mesmice. Que você saia dessa vida de mais ou menos. Tudo é mais ou menos. Emprego mais ou menos. Vida mais ou menos. Casamento mais ou menos. Namorado mais ou menos. Uma vida mais ou menos. Saia dessa mesmice. Deus tem coisa maior para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Pentecostal sofre um pouco, né? Quem tem sangue pentecostal na veia é fácil, não. Irmão, fique de pé, vamos terminar em nome de Jesus. Lembrando que iniciamos hoje. Vai parar o vídeo aí já, irmão? Já parou? Lembrando que nós continuaremos com nossos cultos consecutivos, irmãos. Então, quarta-feira tem culto com os nomes que eu já falei aqui, amém? Que eu já publiquei no WhatsApp, no Face. Está todo mundo sabendo, né? Não perca essa oportunidade de ter a sua história mudada por Deus. Esse seu problema é nada para Deus. A cura que você tem buscado é nada para Deus.